Mas é uma pergunta que todo brasileiro quer saber. Todo brasileiro quer entender. Eu vou dar uma liberdade para você falar, finge que você não está falando, ou verdadeiramente não fala da Jovem Pan, para não ancorar. O que todo brasileiro quer saber é o seguinte: existe uma pressão corporativa em cima da mídia para opinar para um lado político ou não? Uma pressão corporativa? Corporativa, do tipo, olha, essa emissora é aqui, essa emissora... Como que chega? Todo brasileiro tem essa dúvida, porque a gente, claramente hoje, certo ou errado, os brasileiros taxam, né? Falam, essa emissora aqui é da direita, essa aqui é da esquerda, essa aqui é não sei o quê. Isso é comum, é popular, né? Sim. Acho que a grande curiosidade que os brasileiros têm, como é que isso chega no jornalista, o jornalista tem opinião própria, sabe? Como que é essa atmosfera... eu não sei se enxerga hoje, depois de tantos anos de experiência nisso, sabe? Eu não sei se é uma pressão corporativa. Eu acho que existe uma... A gente vive um momento dual. Isso, eu acho que é isso que é a questão. Vamos, de você, parece que você precisa ter um lado. É isso, né? aí. Você precisa ter um lado. Isso aí. E gozado que isso é um pouco fruto do próprio sistema que a gente criou lá atrás. E eu faço, digamos assim, uma meia-culpa, né, da gente, num primeiro momento não era essa a intenção, mas depois a coisa foi ficando polarizada e isso, de alguma maneira, foi se estendendo para todas as áreas. E o modelo que a gente criou lá atrás, hoje ele é repetido por várias emissoras de rádio, de televisão, que é aquela coisa exato, você colocar não só na rádio, PAN. né, hoje em tudo. Um canal, um podcast, onde você põe 3 para, de repente, debater. O problema é que isso foi criando, né, uma certa relação de separar do outro. Isso, né? isso. E te obriga a ter um lado. Né? Claro que tem veículos de comunicação que tem uma linha. Por exemplo, a PAN sempre teve uma linha, se você pegar a história do veículo, ela sempre teve uma linha mais conservadora. Isso é da casa, sempre foi. Sim, né? Ela sim. tem. A Folha sempre teve uma linha um pouco mais liberal para algumas questões, na economia, o Estado um pouco mais progressista, o Estado mais conservador. Isso faz parte da história dos veículos, né? Isso de alguma maneira encampa, mas assim, eu asseguro eu fiquei na PAN como gestor, como diretor, como gerente de jornalismo até agosto de 2018, com a liberdade das pessoas que eu trouxe na época, que eu contratei na época para as montagens dos programas, de ter a liberdade de falar aquilo que bem entende. Se alguém se sente pressionado, isso é uma outra questão. Claro que tem. Você não tem. Aqui na live, vocês têm os seus interesses de alguma maneira que você tem que sempre conduzir. Lógico. Ter uma certa linha, claro. Mas isso não pode ser algo que impede uma relação harmônica com o ambiente. Exato. Né? Que eu acho que é o que não está acontecendo hoje. Né? A gente está vivendo um momento que parece que você precisa ter lado. E se às vezes você não tem lado, você não acha lado. Né? E é muito interessante, porque hoje, depois que eu deixei, né, já estou há 3 anos e meio. Eu estou há 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio, quem vê parece que já foi quase uma eleição. Já, né? Eu saí 3 meses antes da eleição de 2018. Eu não ia ter força, né, psique para lidar com uma eleição. A eleição é foda, cara. Assim, não é... Eu imagino uma cobertura. E tudo que envolve, né? Tudo que envolve. Então, cara, eu já estava ali com meus 45 anos, eu falei, cara, não vai... Mas por que eu estou falando isso? Esses 3 anos e meio fora... Me trouxe um olhar, né, mais sistêmico da coisa. Isso, exato. Né? Hoje eu dou um zoom out. Um zoom out, que você fala, cara, não é aqui nem ali. A gente está hoje, não sei que dia que vai ao ar, mas hoje a gente está vendo aí uma guerra, o princípio de uma nova guerra. Cara, enquanto a gente ficar nessa questão de que você é certo, eu estou errado, você é o bonzinho, eu o mal... Cara, a gente não vai olhar para o fato em si, né? Eu gosto um pouco dessa palavra que eu tenho estudado muito, que é a ontologia, né? Onde nasce a origem de tudo isso. A gente não vai chegar a nenhum, cara. Porque enquanto eu estou apontando para você, tem 3 aqui para mim, né? Deixa eu me ver primeiro. Deixa eu me olhar primeiro, né? Antes de apontar, né? Porque tem uma... Até a título de curiosidade, eu moro ali em Perdizes, né? na Pinagés, tem uma placa de trânsito, tem um Szinho, cara, que todo mundo faz um Szinho errado para cair lá na Avenida Sumaré. Só que aí quando começou a ter acidente, a CT colocou uma placa lá, proibido conversão à esquerda. Então o cara que tá vindo lá da Pompeia, ele faz com essa placa, agora ele tem que fazer um outro trajeto
andar uns 150 quilômetros, mas demora uns 2 minutinhos a mais. 50 metros. 50 metros. 150 metros. Tem que fazer um quadrado, digamos assim. Meu irmão, no começo todo mundo, depois, cara, deixa eu fazer o Szinho aqui, é mais rápido, cara, é mais rápido. Deixa eu dar um jeitinho aí. Comecei a filosofar um pouco. Esse cara que faz a conversão errada é o mesmo que está falando que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do Lula, que a culpa é do Henrique, do meu chefe. Você compreende? Mas isso é um exemplo menor. Não é menor, cara. Não é. Enquanto a gente ficar nessa de olhar o outro e não olhar o que eu faço, não vai. Então entra muito nisso. Eu cheguei nesse fim para dizer que, cara, enquanto a gente ficar nessa dualidade, essa coisa binária de que certo e errado, lamento informar que a gente vai ficar patinando aí, que cara. tem até uma pergunta que a gente faz de filosofia, a gente usa em aula aqui essa pergunta, né? Que legal. De vez em quando a gente usa a pergunta, você acha que a classe política representa você lá em cima? Qual que é a resposta? Fizer uma pesquisa? Não, né? Não. O cara não me representa, né? Mas, na verdade, a classe política lá é o espelho do que a gente é. É isso aí, dos nossos hábitos, das nossas atitudes. É isso. Representa nós estamos claramente. Lá. Nós estamos Porque lá. se a gente furar fila, Perfeito, só de furar fila... É isso. Né? Por exemplo, eu ando de bike, né? Você deu o exemplo do S. Eu ando de bike. Agora, diminuiu, na pandemia diminuiu absurdamente. Mas pré-pandemia, cara, ciclofaixa da Faria Lima, era muita gente, Sim. muita gente. Com patinete, o caramba. Cara, o cara fura, ainda anda pela contramão da ciclofaixa, entendeu? Então, pensa, se o cara anda pela contramão da ciclofaixa, é se quase ele a mesma... acesso a dinheiro público, isso, exatamente. Porque a Aí cultura... Porque da onde vem isso na cabeça do mundo, né, dos seres humanos, mas do brasileiro, né? Cara, se eu vi um cara andando na contramão, eu posso andar também. Exatamente. O cara fala, se ele faz, eu falo. Então virou uma cultura do tipo, cara, já que um pode, eu posso. Não é tão errado assim. É isso, cara. Se o cara ficar exposto ao ambiente, já que ele rouba dinheiro, eu posso também. Eu sou mais um aqui no bolo. Não sou eu que estou fazendo isso. Então, é igual, idêntico, né? Perfeito, é isso. Mas isso. sabe que... Essa é a questão. Esse é o ponto. Essa é a natureza da cerca. Né? Que a gente fica olhando, a gente está olhando, tudo está dentro da cerca. Mas a natureza está fora, porque ali a gente está fechado no pequeno mundo, cara. Então a gente... Lembra no começo da resposta que eu falei, quando você dá um zoom out, você fala, opa... Tem mais coisas aqui. Tem outras coisas acontecendo. Ia passar muito pelo conceito de civilidade mesmo, sabe? Como Perfeito. todo. Porque eu me lembro que uma vez eu estava nos Estados Unidos com um amigo, com o Richard, que é meu sócio, que fundou a Live junto comigo. E nós fomos no mercado e aconteceu uma situação interessante, né? Na verdade, aconteceram duas coisas numa só. Era a época de Copa do Mundo. Lembra? E tava uma febre daquela galera colecionar as figurinhas, sabe? Do álbum da Copa. Da Panini, né? Da Panini da e tal. Panini. Aí eu fui, cara, e a gente ficou na fila, né? E ele comprou algumas outras coisas. E aí no mercado, quando você tá em dois e vê duas filas grandes, o que você faz? Você vai lá e eu fico aqui. A caixa que chegar primeiro. Exato. Você vem de lá, eu venho daqui. Exatamente. Aí eu me lembro que a gente tava em Boston. A gente tinha ido visitar algumas faculdades para ter ideias aqui pra live, conversar com professores e tal. E nós estávamos no mercado, eu não lembro qual mercado que era, mas a gente tava na fila. E aí a minha fila andou mais rápido. Aí eu cheguei pra ele e falei, vem pra cá. Ele tava com um carrinho de coisa, veio e colou comigo. Um cara chegou atrás de mim e falou o seguinte, olha, você não vai entrar aqui. Aí eu falei, não, mas eu tava aqui na fila. Ele falou, mas eu só vim atrás de você porque eu vi que você não tava com nada na mão. Aí eu falei, puta caraca, é verdade, né? Aí eu peguei e falei, beleza, volta lá e tal. Eu tava com as figurinhas, eu tava com um bolo de figurinhas. E eu contei. Falei, dei 35. Aí eu dei pro caixa, a mulher virou pra mim e falou o seguinte, quantas tem? Eu falei, 35. Eu falei, você não vai cobrar? Ela, não tem 35? Aí, assim, e nessas histórias, quando eu trouxe aqui pra live, sabe, eu comecei a ver que como formação, a minha formação tinha sido diferente, sabe? Foi uma aula de civilidade. Lindo, cara. Isso é lindo. Foi uma aula de civilidade. É aí que tá a mudança. É aí. Você sabe qual foi a primeira coisa que a gente fez aqui? A gente tem uma lojinha aqui com produtos da live, bebidas, que a gente coloca tal. O que a gente coloca? A lojinha, uma maquininha de cartão e um baúzinho pro cara pegar o dinheiro, para se ele quiser, ele se serve, ele pega, ele dá o troco, ele faz tudo. E, cara, a gente não tem problema nenhum. Porque, de fato, a partir do momento em que você é exposto a situações onde você
tá lá com situações que você é colocado à prova de uma forma sincera e honesta, a galera entende. E é isso que a gente tem que estimular, sabe? Eu acho que parte muito disso. Da galera começar a falar, qual que é seu lado, qual que é seu rótulo, o que você quer. Te colocar em caixa, né? Aí você é no combo, então você tem que ser aborto, não sei o que lá, o outro, não sei o que lá. Porra, cara, chega acho que disso, sabe? Acho que tem que evoluir como nação e começar a pensar de uma forma mais ampla, né? Com essa ideia do zoom out.